soltar um pouquinho mais o Guga, dentro de uma lógica, segurar mais Thiago para que a gente tivesse a possibilidade de encaixar contra o Atlético, que também faz linha de 3 para construir. Então precisa ser um pouco mais agressivo pelos lados para não dar muita liberdade. E a partir de igualar, a partir da situação de conseguir igualar isso, criar oportunidades como a gente conseguiu criar. Não só fizemos os 2 gols, mas já tínhamos tido oportunidade antes e tivemos oportunidade depois. Acho que fico muito feliz com tudo. Era muito difícil a gente repetir uma intensidade de jogo, de comportamento, tão perto de terça-feira como a gente conseguiu fazer. Mas a equipe se comportou bem, entendeu a maneira de jogar e eu acho que é daí para frente, né? A questão do cartão amarelo não foi por reclamação, não foi por nada. Realmente eu estava falando com o Cauã, mas eu entrei uma partezinha no campo aí, a determinação agora é não deixar passar. Então tomei o cartão, o Flávio depois me explicou no final, eu entendo o critério. Não concordo tanto, porque acho que tem coisas muito mais importantes para você não deixar acontecer num jogo de futebol do que o treinador passar uma orientação para um jogador seu. Mas se vai ser para todo mundo, eu aceito. Mano, boa noite. Você falou muito do que aconteceu nessa vitória. Falou da intensidade repetida de terça-feira, de como isso é positivo, né? Pensando até no Campeonato Brasileiro, no mata-mata, você já falou isso algumas vezes, é até um pouco mais fácil de você, às vezes, por ser 2 jogos, ter um time só. Eu queria entender o porquê. Então, assim, o que você acha que teve diferente na terça e que teve diferente hoje e que fizeram justamente com que essa intensidade fosse até, de certa maneira, surpreendente do que vinha acontecendo? Acho que o surpreendente é repetir ela, porque geralmente quando você consegue fazer o que conseguimos fazer na terça passada e atinge o objetivo, você relaxa um pouco. Então trabalhamos 2 dias batendo na tecla para não relaxar. E não podemos relaxar ainda. Temos que continuar na semana que vem, porque temos o São Paulo, que é outro grande adversário na nossa casa. O que eu penso que ajudou muito foi o resultado de terça, porque você ganha confiança, você vai se afirmando, você vai acreditando mais nas ideias, né? E vai defendendo elas com mais vigor, com mais comprometimento. Eu acho que a gente está nesse estágio, nesse momento. A gente tem que cuidar muito, porque o futebol brasileiro, e eu falei isso quando nós tivemos 2 resultados ruins, o futebol brasileiro é meio de semana, né? Tem a semana do Atlético, tem a semana do Fluminense, tem a semana do outro. E num campeonato de pontos corridos, você tem que entender bem esses momentos. Você não vai fazer semanas boas o tempo inteiro. E aí a equipe tem que ter maturidade para saber conviver com isso. E tivemos, quando não passamos pelo Juventude, quando perdemos para o Vasco, né? A gente tinha certeza que as coisas estavam bem encaminhadas e que era só manter e acreditar naquilo que a gente estava fazendo, que os resultados voltariam a acontecer como aconteceram nessa semana. Mano, Farley, Podfute, mano, já é um adversário antigo, né? Seu em particular, já ganhou várias vezes aqui. Eu queria que você falasse dessa atmosfera do jogo de hoje para a disputa da Libertadores. Se tem grande diferença, porque ela é uma Copa, é um mata-mata, e aqui é uma liga, né? Pontos corridos, já que você se encontra numa parte diferente da tabela do Atlético. Hoje, esses 3 pontos fora de casa, muito importante. E a distinção dessas duas, deu para estudar o adversário hoje? Vai ser um jogo diferente? Vai ser um jogo diferente, vai ser um jogo em outro lugar, provavelmente, né? Acredito eu. Então, com outros ingredientes, com outros jogadores dos 2 lados. O Atlético tem alguns jogadores que o Atlético não utilizou, então vai utilizar lá contra a gente. Nós, provavelmente, também teremos outros jogadores, né? Mas eu acho que o mais importante é respeitar o Atlético como eu sempre respeitei. Eu enxergo o Atlético como um grande adversário. E toda vez que vou me preparar para, como treinador, enfrentá-lo, defendo isso para os meus jogadores. Eu acho que esse é sempre o primeiro passo para você estar preparado para enfrentar um adversário como é o Atlético. E
a partir desse respeito, ter a ambição de enfrentá-los e tentar vencer, da mesma maneira que eu acredito que do lado de lá tem esse pensamento. Mano, mais umazinha aqui. Eu percebi já em alguns jogos o Cauã Elias, apesar de estar fazendo boas atuações, ele não tem feito gols, isso é normal para um centroavante. Só que ele tem saído de campo bem cansado. Um jogador que subiu agora profissional, pouco joga 90 minutos ainda de sequência. E aí eu tive uma percepção de que você às vezes até segura ele mais 10 minutinhos. Hoje você chamou o John Kennedy, voltou. John Kennedy, por outro lado, é um centroavante, você não tem tido o Germancano que está lesionado. E o John Kennedy, quando tem entrado, não tem entrado também muito bem. Teve uma melhorazinha contra o Grêmio, mas não tem rendido tanto. É uma posição que está te incomodando, os centroavantes? Porque gols têm acontecido, mas nos últimos 5, 6 jogos nenhum tem saído justamente naquela posição. O gol só é mais importante para o centroavante. Para nós, o gol da equipe tem o mesmo valor, né? Individualmente, o centroavante vive de gol, então para ele é muito importante fazer gols. Para nós, se vai ser Serna, que fez o primeiro, se vai ser Arias, que fez muitos dos que já fez, para nós não tem diferença nenhuma. E Cauã fez hoje uma atuação muito boa na disputa contra 3 zagueiros fortes no primeiro momento, ganhou a maioria das bolas que disputou, que já significa um crescimento, porque para ele entender esse processo já é um avanço, né? E fez isso muito bem hoje, já fez no jogo passado. Então a equipe é um todo e logo o Cauã vai voltar a fazer gol, porque a equipe fazendo gols e jogando bem, vai chegar mais bolas na frente, chegando mais bolas na frente, vai sobrar bola para o centroavante fazer. Então estou satisfeitíssimo com ele, estamos esperando o Cano com o mesmo respeito e mesma admiração, sabendo tudo que ele construiu, mas hoje já temos mais um jogador e logo também vamos ver John Kennedy trabalhando num nível para estar disputando a posição com os outros 2 jogadores que temos na função. Então, não tenho nada para reclamar, só elogiar. Agora, o cansaço vai acontecer, né? Eu segurei um pouquinho mais porque teria que optar por 2 alterações de novo, né? Como a gente fez todas elas no segundo tempo, eu só tenho 3 oportunidades para mexer na equipe. A primeira fizemos com um só, então eu fiquei para 2 mexidas, 4 jogadores. Se faço um só, sobra 3 para uma mexida só. É difícil você fazer 3 jogadores numa mexida só. Então o treinador fica com essa limitação. Estava preocupado um pouco com o Felipe Melo, que depois de muito tempo fez 90 minutos, então poderia aparecer aí uma situação de emergência, né? Então, mas se comportaram bem, a equipe esteve muito bem posicionada atrás, então os zagueiros em si puderam economizar um pouco dessa força física de correr espaços maiores, puderam aguentar bem até o final do jogo. Então a equipe toda foi bem e quando se vence, vencemos todos. E precisou usar muito dessa característica, né? Mas quem ganhou fica assim, né? Ele encosta aqui, bate papo. Mas ele já tem esse estilo, mas passa-se o tempo... Mas para chegar até aqui, o Mano pega o Fluminense numa bucha danada, gente. Bucha danada. Sim. Porque não é só a posição na lanterna do campeonato, com poucos pontos, né? A gente fazia levantamentos na época de clubes que tinham aquela mesma pontuação até o momento, poucos não tinham caído, né? Mas é também a ideia de mudar um conceito de jogo que a gente chama pelo nome do treinador, a gente chama de dinizismo, né? E o Mano tinha que deixar esse esquema de lado, com um grupo que estava acostumado a trabalhar, que foi campeão da Libertadores com ele, e implantar um sistema novo. Conseguiu fazer isso com... né? E controlar um ambiente que vem de fora para dentro e dentro, ele ajuda com essa experiência, na verdade, às vezes acontece dos clubes, né, nesses momentos, procurar os treinadores mais experientes, porque realmente tem mais sabedoria, leitura, essa percepção do que está acontecendo, então você acaba passando isso para o atleta. Lógico que ele teve volta, principalmente de André, a chegada do Serna e do Thiago, que a gente falou, né? Que o Thiago ele chega em qualquer time, até com o Diniz, todo mundo ele ia ajudar, né? A volta do Arias de Copa América. A volta do Arias, então nem se fala. E a gente tinha o Ganso sempre jogando bem, vamos dizer assim, no Fluminense, né? Até no momento ruim. Mas era um momento que o time não conseguia produzir. E quando você não consegue produzir, você fala, caramba, qual escolha que eu vou fazer? Porque às vezes a gente questiona naturalmente, estando fora, questiona as decisões do treinador. Mas igual o Milito, tomou algumas decisões, acreditando que o jogador vai fazer determinadas coisas.
Só que daí tem a percepção do dia a dia para ver se vai dar certo ou não. O que ele faz é muito difícil de fazer, recuperar o moral, você conseguir deixar o time vencedor de novo. Mas enquanto modelo de jogo é muito mais fácil você fazer com os jogadores o que o Mano faz do que, por exemplo, se fosse o contrário. O Diniz chegando agora no meio da temporada e tentando implementar o método dele de jogar. O Mano volta para algo que é mais normal, no padrão do jogador. Os jogadores eles conseguem compreender mais rapidamente. Era natural que a questão tática não fosse o maior problema. Até que essa transição para voltar ao que o jogador está acostumado, ela é mais tranquila. O jogador talvez se sinta mais desconfortável para se adaptar ao jeito de Diniz. Aquilo ali é difícil de fazer, aquilo ali leva tempo, aquilo ali precisa de processo. Agora, o do Mano é um pouco mais simples, então o trabalho maior do Mano é no emocional. E nisso aí, o efeito Thiago Silva, eu acho que ele é decisivo. Quem é que citou aqui o aproveitamento de G6? Acho que foi o Henrique Fernandes, né? Foi o Henrique. Que com o Mano, o Fluminense tem um aproveitamento de G6 no Campeonato Brasileiro. Sétimo do retorno, na entrada da rodada, o Fluminense hoje, né, no retorno, é um dos melhores times. E o que dá certo. E um time que com essa organização defensiva funciona bem para Copas, hein? Tá certo que foi eliminado da Copa do Brasil pela Juventude. E a gente fala, você pode falar da idade do Thiago e do Felipe, mas os dois com a competência, capacidade que eles têm. Se eles jogam protegidos aqui, você tá louco. Eles e fora a experiência que jogam tem em muito. Competições decisivas. E outra, né? essa experiência, ela ajuda a chegada do Thiago, que ele chega, vamos dizer assim, mais puro, não estava vivendo aquilo que viveu, né? Logo que ele chegou, que ele via aquilo, né? Teve um jogo ou outro que ele assistiu de fora. Sim. Só que eles ajudam na capacidade da qualidade do ambiente, de acreditar no treinador, porque é muito fácil ter picuinha nessa hora, um desconfiar do outro, um duvidar do outro, no sentido de competência, que ninguém entra, a bola queima no pé. Então chega um cara também que ajuda a baixar essa poeira junto com o treinador. Eu acho que só teve uma coisa que não deu certo nesse período de Mano agora, mas não foi por culpa dele. A gente esperava o Cano ainda ajudando muito o time. Ele se machucou, ele teve os problemas dele, ele está fora agora, o retorno dele a gente ainda aguarda ansiosamente porque é um tremendo jogador. Mas ele não está na fase boa dele, prejudicou muito o Fluminense. Ajudou, contribuiu com aquela baixa do time, mas conseguiu ainda assim se erguer. 60% de aproveitamento. Deixa eu só confirmar que o Milito já está falando. A saída do Fluminense agora é real. É verdadeira, porque no campeonato de 23 jogos, o Fluminense está fora. Ele pode ser ultrapassado por Corinthians e Vitória, mas aí já vai ser o campeonato de 24 jogos. Nesse campeonato de 23 jogos, a fuga do Fluminense é real. Fim de semana pode dar uma distorção nessa ideia. Você pode ver, né, o Vitória e o Corinthians passando o Fluminense, ele voltando para a zona de rebaixamento, mas aí já vai ser o começo de uma outra história. A história de 23 jogos já deixa o Fluminense fora. No nosso tempo se falava em pontos perdidos, lembra? Tinha esse cálculo. Isso. Né? Classificação por pontos perdidos. Tem, mas é difícil de fazer. É difícil. Isso é complicado e esse asterisco vai demorar para ir embora. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Barreto? Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, né? E boa noite para todo mundo que está em casa. É legal ver como o futebol ele pode mudar, né? Você concorda ou não com o futebol, a escalação, com a maneira de jogar, mas quando vem um resultado você pode realmente mudar. E às vezes uma mudança de treinador, acho que é por isso que acontece tanto no Brasil, não é possível, não sei se por má capacidade de algum momento ou não. Podia trazer um Thiago Silva junto, ajuda. Mas então, né? O Abel falou isso uma vez, se os jogadores começarem a ir embora, eu também vou, porque eu não sou mágico, né, cara? Então, com esses jogadores, jogando de uma forma segura e com características que esse Fluminense tem e não perde, que é com a bola, eles se encontram, eles sabem o que fazer, deu um pouco mais de paciência para eles, protegeu praticamente esses atletas, finalizou muito mais vezes que o Galo. Você vê o Galo, ele joga com 3 zagueiros, joga com 2 zagueiros e esse vive uma dúvida, né? Até para esse futuro, tabela de Brasileirão, você fala assim, agora ele vai ter que focar mais realmente nas Copas. Mas como que eu abro mão no Brasileirão também se eu não ganho as Copas, minha vaga futuramente, o ano que vem, para uma Libertadores? Então é um momento de muito mais dúvida para o Atlético, para esse confronto que vem ali na frente. Mas, acabando essa rodada, esse jogo, o Fluminense fez a parte dele, né? E tá ali e vai seguir brigando ali, né? Mas da maneira que ele está se encontrando, já começa a gerar confiança, né? Um pouco mais de confiança para sair da situação. O Atlético é um dos poucos clubes no Brasil que ainda estão em 3 competições ao mesmo tempo, né? Estou pensando em Flamengo e São Paulo por causa da Libertadores. Estou esquecendo alguém na Sul-Americana?
No G6... O Atlético Paranaense continua na Copa do Brasil. Então, tem 3 competições também. No G6, ali naquela turma, entre aquela turma que está brigando por título, só o Palmeiras está sem competição paralela. O único que não tem competição paralela nesse momento, focado 100% no Campeonato Brasileiro, é o Palmeiras. Mas hoje você tem os clubes divididos em categorias de nenhuma competição paralela, uma competição paralela e 2 competições paralelas, né? E esse é o caso do Atlético. Aí, por exemplo, temos um time com uma competição paralela, que é o Fluminense, na Libertadores, e o Atlético em 2, Copa do Brasil e Libertadores. E todos os times já estão pagando o preço de uma temporada pesada, né? O Atlético hoje era um Atlético sem Hulk. O Fluminense tem conseguido sofrer menos. Um time equilibrado, sem o Hulk, né? Mas sem o Hulk também a gente julga assim. Mas por que o sistema defensivo também toma tanto gol sem o Hulk, né? Não está mudado também, mas daí é sem Hulk, sem Paulinho, que até entra, sem Scarpa, com uma equipe toda... Ele fez uma opção justamente por outra competição, vamos dizer, ou para poupar minutagem, não somente pelo campeonato. E porque aí já é bom, né? Projetando Copa do Brasil, não é isso? A gente tem que ficar apertando o F5 do calendário também, né? Quem está poupando nessa rodada, pensa em Copa do Brasil, que é o próximo meio de semana dedicado à Copa do Brasil. Sim, nesse momento é. Mas aí, cara, a gente não pode nunca normalizar o que é o calendário brasileiro, não pode achar que isso precisa ser administrado com sabedoria apenas, né? Mas São coisas que a gente está acostumado a ver, nem por isso elas estão certas. Não, pelo contrário, mas... Você precisa, dentro da temporada, administrar isso, cara. Precisa ter elenco, se você quer várias competições, precisa estar estruturado para isso. Não precisa chegar ao exagero que a gente chegou, né? Esse é o absurdo hoje do calendário brasileiro. Mas, nesse momento do ano, era para você ter economizado a energia dos jogadores para chegar agora em condições de enfrentar esse tipo de situação. Mas não dá. E o duro que não dá para você controlar, porque você vai controlar muita coisa. Né? Com tantos jogos que tem, sem nenhum praticamente tipo de pausa, nesse período que vem agora, aqui de Eurocopa, tudo. Então, raramente você teve um período de pausa. Pega o Palmeiras, ele chegou bem fragilizado nos momentos importantes. O Flamengo também chegou, mas teve a felicidade, naturalmente, de melhor do que o Palmeiras e passar. E o Palmeiras, ele chegou mais quebrado nesse sentido. Mas você perde jogadores importantes, que é possível, sempre foi, e segue sendo dessa maneira, apesar que o calendário lá atrás a gente fazia Copa do Brasil e Libertadores em primeiro semestre, né? E no segundo, aí você tinha mais Brasileirão, só a Sul-Americana ali, que ninguém dava bola, mas você não tem como realmente controlar, né? O calendário vai ter, sim, bastante jogos, e aí vai um pouco de uma felicidade a mais ou infelicidade para aquele nesse momento decisivo. Vamos ao Mineirão, e hoje não é ato falho não, hein? Nós vamos ao Mineirão mesmo, né? Mineirão. Porque a Arena G, Casa Nova do Galo, está lá tentando recuperar o gramado, que foi motivo de reclamação até dos jogadores do próprio clube, né? Meu conterrâneo Rogério Corrêa está lá, com o Henrique e com o Grafite, para a gente retomar um pouquinho do papo sobre esse jogo. Fala, conterrâneo. Tudo bom, Barreto? Um grande abraço para você, pro Alex, pro Lino, todo mundo que acompanha o Troca. Tô aqui com o Grafite, com o Henrique, vitória tricolor. Olha que a torcida atleticana fez a parte dela, hein? 32 mil torcedores presentes aqui no Mineirão. Não esqueceu o caminho, né? Veio aqui pro Mineirão, apoiou o Atlético. Mas e o Fluminense, Grafa e Henrique? Dá para dizer que o Fluminense fez uma partida perfeita, impecável? Boa noite, Rogério, Henrique, Alex, Lino, Messier, Barreto, parabéns pela cobertura das Olimpíadas. Você ficou muito estilo com aquela jaqueta do Brasil lá. Realmente tivemos um grande jogo aqui no Mineirão, essa noite, onde o Fluminense conseguiu parar o Atlético Mineiro, que não conseguiu fazer um grande jogo, né? As trocas, vamos falar sobre isso durante a nossa conversa aqui. O Milito fez a opção de uma equipe mais alternativa, um ataque um pouco sem suas principais estrelas, e aí o Fluminense controlou bem a partida, conseguiu um grande resultado e leva 3 pontos importantes para o Rio de Janeiro. É isso, um abraço pessoal que está na mesa, um abraço a quem está com a gente no Troca. Eu acho que o Atlético teve um bom início ali de 10 minutos, pressionando bem o Fluminense, mas o Fluminense teve um primeiro tempo melhor de uma forma geral. Porque usou uma estratégia muito clara de jogar em cima da linha adiantada do Atlético. O Paulinho, na saída do campo, até falou sobre isso. Nosso time joga um pouco exposto pela forma de jogar, né? Quando o Serna faz o belo primeiro gol que ele faz, né, que foi um gol originado de uma saída de bola errada do Fux, uma recuperação rápida do Fluminense por dentro, o Serna com frieza deixa o Batalha no chão e depois na saída do Everson toca com consciência.
bota o Fluminense na frente e o Fluminense vai ter uma sequência de boas chances logo em seguida, Rogério. E pro Serna deu tudo certo, né? O drible, a finalização, tudo na passada exata, né, Henrique? Com muita inteligência. Né? E olha, o batalha de zagueiro é uma coisa que o Milito trouxe para esse time do Atlético e normalmente dá certo. Hoje foi um dos jogos que eu vi o Batalha fazer uma pior partida como esse zagueiro central. Na proteção da área, ele também participa mal do lance do gol do Arias. E a gente viu que foi uma sucessão de oportunidades do Fluminense até esse lance, né, Grafa? O lance do gol anulado do Atlético, a única finalização certa do Atlético no jogo. Isso é impressionante, né? Quando conseguiu produzir pelo lado esquerdo, né? Porque o Mano, no pré-jogo, ele falou sobre espelhar algumas situações do Atlético no jogo para não deixar o volume muito grande do Atlético crescer. E o lado esquerdo ele conseguiu neutralizar no primeiro tempo, né? O Arana não conseguiu chegar com frequência pelo lado esquerdo, o que dificultou muito as jogadas ofensivas da equipe atleticana. A gente viu o Everson, goleiro atleticano, trabalhando muito mais, né? A gente não lembra de uma defesa do Fábio. É isso, o Everson conseguiu evitar, inclusive, algumas oportunidades do Fluminense. Para mim, a partida do Flu não foi perfeita, porque poderia ter feito mais gols pelas chances que teve. Mais uma vez, sempre usando o posicionamento do jogador em cima da linha adiantada do Atlético. A gente está vendo o segundo gol do Arias, em que o Batalha dá distância para ele finalizar. Ele é muito preciso, é muito técnico. Está vendo o gol, ele vai tirar do Everson e vai fazer o segundo. E acho que o Fluminense também no final do jogo, a partir desse gol do Arias, o Fluminense não chega mais praticamente, né? E a gente vê o Atlético construindo volume sem precisão na finalização, no último passe. Muito por uma mexida do Mano. Ele coloca o esquerdinha no jogo, ele tira o Serna e ele passa a jogar com linha de 5, puxando o Thiago Santos, que foi lateral esquerda a maior parte do jogo, para a zaga. Isso chama o Atlético, né? E aí, querendo ou não, o Galo, mesmo sem muita precisão, começa a prender essa bola perto da área do Fluminense. Uma bola que entra, né, Grafa, pode tornar o final do jogo desconfortável para o Fluminense. É verdade. Mas acho que o Fluminense protegeu bem a área mesmo assim, né? E a grande maioria dos chutes do Atlético no jogo não foram em direção ao gol, né? O Fábio trabalhou muito pouco mesmo, os próprios cruzamentos também, procurando o Daverson. Depois da entrada do Daverson, teve alguns cruzamentos, chuveirinhos na área, mas o Atlético hoje não conseguiu fluir. O Rogério nos perguntou no final do jogo sobre a possibilidade do que poderia tirar para o confronto da Libertadores daqui 2 semanas. Acho que para o Fluminense fica uma boa perspectiva, porque o Mano pode repetir algumas coisas que fez aqui hoje para o jogo da Libertadores, e o Atlético vai tentar se remontar, recuperar o Hulk, recuperar jogadores para voltar à equipe principal e chegar mais forte nessa decisão. Até lá tem alguns jogos do Campeonato Brasileiro ainda. Eu acho que está sacramentada a recuperação do Fluminense no campeonato. Eu acho que ele deve terminar essa rodada fora da zona de rebaixamento. Isso só não acontece se o Corinthians bateu o Fortaleza ou o Vitória bateu o São Paulo, os 2 jogos, Vitória e Corinthians jogando fora de casa. Claro que tem a possibilidade de acontecer, mas não são favoritos. O Fluminense deve ficar a rodada fora da zona de rebaixamento, na minha opinião. Está sacramentada a competitividade de novo do time, né? Isso aqui ficou muito evidente aqui. É um time que, com o Mano Menezes, tem campanha de G6 em termos de percentual de aproveitamento. Melhorou um pouquinho hoje com essa vitória. Então, acho que já é um outro Fluminense para o segundo turno. E é esse outro Fluminense que vai jogar com o Atlético na Libertadores, isso está muito claro. E do ponto de vista do Atlético, tem muito jogador para entrar. O Hulk deve estar de volta na Libertadores. O Scarpa hoje não foi utilizado. E aí a gente pode questionar um pouquinho o Milito. Não podemos cair na contradição de criticar o calendário e criticar o treinador quando ele poupa jogador para tentar administrar um pouquinho o desgaste. Mas ele trouxe o Scarpa para o jogo. Por que ele trouxe? O time perdendo, será que você não pode lançar a mão do Scarpa, em vez de o Alan Franco, por exemplo, fechar o jogo? Para tornar o time mais qualificado na frente, botar um jogador que te oferece bola parada. O Daverson não joga a Copa do Brasil. Será que ele não poderia ter sido titular hoje aqui, em vez do Cadu, que é um jogador que não entrega tanto assim? Então tem escolha errada do treinador também, mesmo que a gente entenda o foco nas Copas agora. O Atlético está vivo nas 2, pode ser campeão nas 2, e o brasileiro já fugiu um pouquinho do Galo. Fala, família Tricolor, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos aqui repercutir esse videozinho que eu separei para vocês do canal ESPN. Vou deixando os créditos totais ao canal, que a gente traz aquela notícia e informação sempre atualizada do Flusão. E o Flusão ganhou hoje, jogou de terno, cara, 2-0, fora de casa. É um jogo, 3 pontos garantidos e Fluminense deixa a zona de rebaixamentos. Pessoal, vamos acompanhar aqui esses comentários do programa, mas eu vou pedindo para você que se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, o seu comentário, que nos ajuda muito aqui na plataforma e no engajamento do vídeo também. Agora, bora acompanhar esse vídeo. Mano Menezes, eu acho que ele é o responsável, sem dúvida alguma, por essa arrancada. E repito,
O Fluminense está fora da zona do rebaixamento. Mesmo que momentaneamente, mas com 23 jogos como os outros, ele pode já comemorar a saída da zona de rebaixamento. Ô, Mauri, a gente olhando para o Galo, é justamente o contrário que está acontecendo com o Galo. O Milito chega, consegue fazer aqueles bons jogos ali, bons meses de bons resultados com o Galo, e agora começa a cair. É um time muito instável, esse Atlético Mineiro. E no momento, hoje, poupou, teve um jogo muito difícil na quarta-feira, tem as suas... assim, né? Mas ainda assim, tá jogando em casa contra o Fluminense, Campeonato Brasileiro, precisa jogar bem para sua torcida também. E não é para perder de 2 em casa, e teve que ir para o Mineirão, porque também está com problema lá na arena dele, o que é uma pena, né? Fez um estádio maravilhoso, mas aí o gramado não está bom, espera-se que tenha sido a última partida aí que ele tenha precisado usar o Mineirão, mas assim... Mesmo sem o Hulk, que acho que faz uma diferença bem significativa, sem dúvida faz, o técnico tem jogadores, tem um elenco que a gente considera sempre entre os 2 ou 3, né? Palmeiras, Atlético e, óbvio, o Flamengo ali como elenco. É um elenco que me parece que já não briga pelo título, vai se afastando de uma briga, pelo menos, do G4, de Libertadores, né? Está aí para disputar uma Copa, ainda está, mas não é legal, não é. E a gente, o torcedor, nós todos, assim, quando chega um técnico diferente, começa a fazer um trabalho diferente, e ele principalmente chegou gostando de jogar com os alas bem abertos, atacando, e realmente deu certo. E ele tem o Guilherme Arana por aqui, vai funcionar muito e tal, mas parece que agora está precisando colocar toda essa engrenagem no eixo novamente, em que pese, repito, ter hoje poupado o Paulinho, que depois acabou entrando, tomou um cartão, nem vai jogar a próxima. Scarpa também, acho que demora Hulk, até para colocar, né? Exato, mas mesmo assim não é para sofrer com todo esse avanço que o Fluminense teve, depois de chegar do Mano, não é para sofrer 2. No primeiro turno, incrivelmente, foi 2-0 para o Fluminense e o Galo depois empatou com 2 gols do Vargas. Quer dizer, então fora de casa, porque ainda era aquela época do Galo reagir. Hoje tomou 2 e se o torcedor teve esperança de repetir o primeiro turno, ficou esperando, porque não aconteceu. Acho que é um resultado que o Galo vai sentir, sim. Perder jogos em casa, perder pontos em casa, significa muito na hora de se olhar a classificação. Então, é um resultado muito ruim para o Atlético. Pois é, a gente viu um Milito que conseguia fazer algumas substituições e mexer muito na equipe. E é isso que a gente não consegue mais ver. Ele até mexe, mas parece mexidas sem muita criatividade. Pelo menos é assim que eu tenho visto os jogos do Atlético Mineiro nas últimas partidas, né? Vamos lá para o Mineirão agora. A gente vai conversar com a Vitória Leite e ela vai trazer as últimas informações. Inclusive, vai acompanhar também as entrevistas coletivas. O pessoal passando pela zona mista, a Vitória estará por lá. Fala, Vitória, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Marcela. Um beijo para você, para todo mundo que está no estúdio, para quem nos acompanha também. Pois é, acabou de terminar o jogo aqui, né? Esse 2-0 para o Atlético sente muito, porque é a pior sequência nesse campeonato de jogos sem conseguir uma vitória, né? 4 jogos sem vitória. No caso do Fluminense foi muito importante para a continuidade da competição, porque acabou de respirar um pouco fora da tabela, é claro que da zona de rebaixamento, desculpa. É claro que a gente sabe que ainda tem jogos, né, dessa rodada, mas com 24 pontos agora já está fora da zona de rebaixamento neste momento. O Atlético tem 30 pontos na classificação, tá em oitavo, né? Mas com a continuidade dos jogos também pode ser que essa posição diminua. E aí o Atlético hoje, como vocês disseram, entrou poupando alguns jogadores, pensando no jogo da quarta-feira. Acabou que teve que entrar com o Paulinho, acabou entrando com o Rubens, né, ao invés de escolher por Scarpa, quando o Saravia saiu machucado. Então, assim, o Atlético está focando muito nas Copas, porque sabe que teve um desempenho abaixo em continuidade de partidas no Campeonato Brasileiro. Teve até um momento aqui no Mineirão em que a torcida pedia raça para os jogadores. Faz tempo que esse time não consegue mostrar o que Gabriel Milito mostrou quando chegou ao elenco. Conseguiu a classificação para a Libertadores, assim como o Fluminense na última semana, mas agora vai ter mais dificuldade para se recuperar, pensando já que tem as Copas e que tem uma falta importante no elenco, que é a de Hulk, né? A gente até viu que ele está aqui
hoje no estádio, veio acompanhar o jogo, né? Ele está no departamento médico com uma lesão muscular, ainda não se sabe quando vai voltar. Matias Zarate também foi uma baixa importante para o time, que vai ter que passar por um procedimento cirúrgico por conta de uma hérnia do esporte, que é assim que chamam, na região do pubis. E, enfim, isso são notícias ruins para o técnico que gosta muito desses jogadores, mas, de fato, o time está produzindo bem menos do que vinha fazendo com o Gabriel Milito antes das lesões e antes da Copa América. E falando do Fluminense, essa vitória foi muito, muito importante. A gente viu ali o gol do Serna, né, do Kevin Serna, e também vimos o do Arias, mas o Fluminense teve várias chances. No primeiro tempo mesmo, teria uma chance de aumentar o placar tranquilamente. Everson foi muito bem, foi o que o melhor jogou hoje em campo para o lado do Atlético e conseguiu salvar o Atlético de não sair pior dessa partida. Mas agora o Atlético foca nessa próxima semana, que tem compromisso pela Copa do Brasil pela frente. Marcela? Tá certo, Vitória. Obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho o Milito fala, Mano Menezes também, e a gente vai mostrando para vocês, tá, fãs de esportes? Bom, Mauro, tem isso também. É uma Copa do Brasil que vem pela frente. É um momento de priorizar as Copas e deixar um pouquinho o Campeonato Brasileiro? E o Galo pode fazer isso? Está no meio da tabela e aí pode pensar, olha, vamos tentar conseguir essa vaga de Libertadores por outros meios? E veio de um jogo muito desgastante no último meio de semana, e vai ter outro, com certeza, no Morumbi contra o São Paulo. Então, assim, faz sentido isso. O Scarpa nem chega a entrar, o torcedor pergunta, mas ele está no banco de reservas? Então, ele deve ter condição. Mas fisicamente não está tão bem. Puxa, mas não dá para jogar um pouco? Como disse a Vitória aí, ele optou pelo Rubens, não optou pelo Scarpa. Mas, assim, poupar faz sentido, porque a batalha é grande contra o São Paulo aqui, ainda mais sendo fora de casa, tem que, no mínimo, levar aquele resultado que a gente diz, tem que voltar vivo para decidir em casa depois, né? Então, não pode perder por um placar que depois complique muito para buscar em casa. Claro, se puder vencer, melhor, mas empatar, perder de pouco, sei lá o quê. Então, faz sentido você vir com força máxima para esse jogo, que aí não tem volta. Esse do Fluminense tem volta? Tem muitos jogos ainda. É que ele, talvez, por conta da tabela, ele não tenha dado a sorte de ter um adversário um pouco mais acessível, na véspera desse jogo, né? Que pudesse pôr o time misto. Mas o Fluminense, ele pegou um Fluminense que está embalado. Que tá, mas você diz, mas o Fluminense está lá embaixo. Não, mas olha o que está acontecendo com o Fluminense, nessa arrancada do Mano. Então, se ele tem um outro adversário aí, que ele pudesse cozinhar o Galo, entendeu? Ele ganhar um pontinho, empatar, teria dado certo a estratégia. Aí não é só o Atlético que fez isso, o São Paulo, quando tem uma decisão dessa, faz, Flamengo, Palmeiras, todo mundo. O único que não faz é o Corinthians, porque eu acho que não tem time A e B, tem que pôr todo mundo, entendeu? Quem tem um elenco como Palmeiras, como Flamengo, como o Atlético e alguns outros, o próprio São Paulo fez isso, São Paulo que vai ser o adversário do Atlético, também, o que se espera para o jogo contra o Vitória amanhã? Vamos poupar vários jogadores, né? É o que se imagina, não vai botar toda a artilharia amanhã, porque sabe da quarta-feira. Então, é normal. Só que aí o São Paulo pega um Vitória em casa, que nesse momento, mas estava igual o Fluminense, ali embaixo da tabela. Ainda assim, né? Tá em casa, dá aquela tranquilidade. Não, é um adversário mais acessível, claro, né? É mais fácil. Olhando para o elenco... O elenco do que o próprio Fluminense. Vamos ver. Pode acontecer do Vitória vir, ganhar, enfim. Mas o São Paulo vai usar essa estratégia, todos usam, o Atlético usou. Infelizmente, para ele, Atlético não deu certo, porque pegou um Fluminense que está numa fase muito boa. Sobre priorizar campeonatos, você acha que quando chega neste momento, porque Libertadores, aí tem Copa do Brasil também, é tudo muito grudado ali, dá para pensar realmente nisso, deixar um pouquinho o Campeonato Brasileiro de lado, porque o Campeonato Brasileiro você consegue recuperar, porque são muitas rodadas, e as Copas não? Então... Mês de agosto, né, foi muito forte, né? Parece que tudo aconteceu nesse mês de agosto. Todo mundo. Tanto que todo mundo se machucou, né? São muitas lesões. Muitas lesões. Então, aí, e os outros 7 meses do ano serviram para quê? Para campeonatos regionais ali, estaduais, mas muita coisa se decidiu nesse agosto. A gente vê aí o Abel se lamentando, né? Saiu de 2 competições enormes nesse mês e outros tantos, os que perderam. O Atlético passou, ok. Então, é um mês de se fazer isso. A Libertadores depois, lá para setembro, acho até que eu tinha anotado mais ou menos, entre 18 e 25 de setembro. Né? Agora é uma Copa do Brasil. Então dá tempo, depois de passar essa
Copa do Brasil com o São Paulo, você ter 2, 3 jogos, você possa usar todo mundo, mas quando chegar na véspera, lá 18 a 20. Mas é porque tem data FIFA também nesse meio, vai dar uma parada, todos vão descansar. O Atlético, fora os estrangeiros, eu não vi ainda quantos foram convocados dos estrangeiros do Atlético, ele perdeu só o Arana. O Arana foi para a seleção. Mas sempre vão 2 ou 3, né? Vão ver desta vez, já saíram algumas convocações aí, mas eu não sei te dizer o número exato que o Atlético vai perder. Mas, enfim, vai ter tempo de se preparar, de descansar. Mas natural que tenha feito isso hoje, a véspera, aí, praticamente, né, de uma decisão tão grande contra o São Paulo. Só que pegou o Fluminense, que não está precisando fazer isso, porque o Fluminense não está na Copa do Brasil, o Fluminense caiu para o Juventude, e aí está olhando muito bem. Quando chegar lá na frente, quando o Fluminense tiver o compromisso dele também, provavelmente o Mano vai dar uma segurada. Só que agora ele não está precisando fazer isso. Bom, sorte dele, porque se precisasse fazer, ele não ia nem conseguir fazer, porque no Campeonato Brasileiro a situação é muito difícil. Exatamente. Inclusive, quando se encontrou com o Grêmio, eram 2 times parecidos, né? O Grêmio um pouquinho melhor, logicamente, do que a situação do Fluminense, mas pensando em Libertadores e também em Campeonato Brasileiro. E o Galo simplesmente encontra o São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, e depois o Fluminense, o atual campeão da Libertadores. Pesadíssimos os encontros. Do Galo, só isso. Olha, vamos